E aí, quarto ano B? Vamos continuar nossa correção na apostila de matemática? Vamos embora! Página 20, pega teu livro aí, como eu sempre tenho dito. Primeiro você tenta fazer teu exercício, certo? Depois você vai olhando o resultado por este vídeo. A ideia é que você tente sozinho pensar várias alternativas e caminhos, pode ser junto com teu pai ou tua mãe, para que você chegue no seu resultado. Depois você dá uma pausa e vai olhar para conferir. Eu também não quero que você só pegue a resposta que vai ficar aqui disponível depois da minha explicação, porque fazer cópia do vídeo para o seu livro, isso não vai te fazer aprender. O que vai te fazer aprender são as tentativas. Ou então você assiste todo, entende como foi o procedimento, o passo a passo que a professora mostrou, e não existe só um único jeito para chegar no resultado, a gente já falou muito nisso, e aí você confere. Então vamos lá? Então, na última aula nossa, nós tínhamos terminado na página 19 e tínhamos feito até o exercício 2. Na página 20, a gente vai continuar com o exercício 3, tudo bem? Então, no exercício 3, eu nem vou te mostrar nenhuma imagem, vou só ler e já vou te dizer a resposta para que você também faça a sua comparação. No exercício 3, nós vamos falar de duas garotinhas, de duas garotas. Uma é a Marcela e a outra é a Nicole. Então, tem assim, Marcela e Nicole nasceram no mês de janeiro. Então, as duas sempre vão fazer aniversário no mês de janeiro. Mas nasceram em anos separados, diferentes, olha só. Marcela nasceu em 1993. Depois de 93, 5 anos depois, foi que Nicole nasceu também em janeiro, mas 5 anos depois. Então, veja como é fácil. É só você pegar aí 1993 e juntar mais 5. Então, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1988. Letra A. Qual das moças é a mais velha? Quem nasceu primeiro ou quem nasceu depois? Quem nasceu primeiro é a mais velha. Então, Nicole é a mais velha. Por que Nicole é a mais velha? Porque ela nasceu em 1900 e qual foi a continha que a gente fez? E 88. Vamos descobrir? Tá na letra B. Olha aqui a imagem desse cálculo. Por que Nicole é a mais velha? Na letra A. A letra B vai fazer a gente entender melhor a letra A. Em que ano Nicole nasceu? Em que ano Nicole nasceu? Então, na sua imagem tem aí, ó. Se Marcela nasceu em 1993, olha aí, eu coloquei 1993, que é o nascimento de Marcela. Menos 5 anos, por quê? Porque diz que 5 anos depois Nicole nasceu. Então, aí eu faço uma conta de menos, certo? Então, 1993 menos 5 dá um total de 1988. Então, nesse caso, quem foi que nasceu primeiro? Nicole. Nicole nasceu primeiro porque nasceu em 1988. Então, se você colocar, eu fiz a continha aí, ó, na vertical, que é em pé, e aqui embaixo eu também mostrei de azul, tá vendo? Aí na cor azul, 1993 menos 5 anos vai dar igual a 1988. Qual é a resposta, então? Nicole nasceu em 1988. Aí você olha, 88 e 93. Quem nasceu primeiro é a mais velha. Então, quem nasceu primeiro foi a Nicole. Por isso que a resposta da letra A Nicole é a mais velha. Tá bom? Letra C. Na letra C, também não precisamos fazer muita conta. Por isso que eu nem montei aqui a continha. Vamos escutar aí o desafio da letra C. Qual é a diferença de idade entre elas hoje?
Tá na cara. A diferença de idade são os 5 anos de diferença. Uma nasceu 5 anos depois a outra nasceu. Então, a diferença é de 5 anos. Então, não precisa nem fazer a continha. Se quiser fazer a continha de subtrair, você vai escrever lá o ano, maior ano, no caso, o maior ano é 1993, menos 1988, vai dar um total de 5 anos. Se quiser fazer a continha para ver se a tia G tá certa, pode fazer, tá bom? Então, a resposta da letra C é: a diferença é de 5 anos. Na letra D, olha aqui ela, a imagem. Eu fiz já aqui a imagem. Porque na letra D, nós vamos fazer 3 cálculos, 3 operações, 3 continhas. Vamos ler? A letra D é assim: qual é a soma da idade delas hoje? Olha só. É simples. Primeiro eu vou pegar o ano em que Marcela nasceu com o ano que nós vivemos hoje. Qual é o nosso ano? 2020, certo? A mesma coisa a gente vai fazer com a Nicole. Pega o ano que nós estamos, 2020, que é o número maior, vai ficar sempre em cima. E embaixo, que é o número menor, o ano que a Nicole nasceu. Então, nós vamos ter 2 continhas de subtração aí. A gente vai fazer 2020, olha aqui, 2020, que é o da Marcela, menos 1993, e olha lá do outro lado, 2020 menos o ano que a Nicole nasceu, 1988. Quando você fizer o resultado, então, fazendo a continha de menos da Marcela, diz que a Marcela tem 27 anos. Fazendo a continha de subtração da Nicole, 2020 menos 1988, chegamos no resultado que ela tem 32 anos, viu que ela é mais velha? Depois que eu faço essas 2 operaçõezinhas, essas 2 continhas, esses 2 cálculos, eu vou pegar o resultado da Marcela e vou juntar, vou somar com o resultado da Nicole. Então, eu vou pegar 27 anos, que é da Marcela, mais, por isso que é uma continha de somar, de adição, mais os 32 anos da Nicole. Juntando o resultado das duas, se eu fizer a continha aí, vai dar 59 anos. Qual é a pergunta? Para a gente poder fazer a resposta certa, a gente volta e lê a pergunta novamente. Olha só. Qual é a soma da idade delas hoje, em 2020? Resposta, olha aqui como eu coloquei a resposta. A soma das idades hoje é 59 anos. Do ano em que elas nasceram para 2020, então, juntando as 2 idades da Nicole e da Marcela, ou da Marcela e da Nicole, vai dar um total de 59 anos. Veja que para chegar nesse resultado, foi necessário fazer 3 continhas, 3 operações, 3 cálculos matemáticos. Muito bem. Agora, nós vamos para a letra E. Na letra E, também tem uma continha. Qual será a soma das suas idades no próximo ano? A soma das suas idades não é da minha e da sua, que é meu aluno ou minha aluna. É das meninas que a gente está falando. Olha o pronome aí, se referindo a elas, tá bom? Então, veja, a gente já sabe a idade delas. Quem tem 27 anos? Marcela. Quem é que tem 32 anos? Nicole. Então, eu já sei a idade das duas. Eu coloquei, ó, Marcela, 32, 27, desculpa, e Nicole, 32. Aí, ela quer saber no próximo ano. Então, eu vou acrescentar mais um ano. Então, eu coloquei, olha aí a imagem. Marcela tem 27 anos, mais um ano, vai dar igual a quantos anos o ano que vem? 28 anos. E Nicole, 32 anos, mais um ano, vai ter 33 anos. Mas a pergunta é assim, ó, qual será a soma das 2 idades delas duas? Então, o que foi que a G fez? Então, a tia G somou 28 mais 33, e aí deu um total de quanto? Já com o ano que vem. Eu somei, deu 61 anos. Resposta, a soma da idade, aliás, a soma das idades, está no plural, a um ano, ou seja, acrescentando um ano a mais, será de 61 anos. Ponto final. Viu que não foi difícil? Vamos agora para a letra F.
Na letra F, você vai dar uma resposta pessoal, é tua resposta. O que está dizendo aí na letra F? Ó, pense a respeito do seu raciocínio que você fez agora para chegar nos 61 anos. Cadê? Na letra E, que deu 60 e... Só um minutinho. Eu já ia esquecendo, né? E daqui a 4 anos. Eu não fiz essa continha para vocês. Vamos lá? Daqui a 4 anos de idade. Tá vendo que aqui, ó, na letra E, a gente fez, deu 61. Aí tem um pontinho verde. E daqui a 4 anos? Ou seja, eu vou pegar a idade de Marcela, que ela tem 27 anos, e vou acrescentar mais 4 anos. 27 mais 24 vai dar 31. Vou pegar a idade de Nicole, 32 anos mais 4 anos, vai dar igual a 36 anos. Vou juntar esses dois resultados, já com os 4 anos, e somando tudo, 31 anos mais 36 anos vai dar igual a 67 anos. Deixa eu ver se eu não fiz essa resposta aqui, para poder colocar a imagem para vocês. Mas eu vou colocar a imagem sim, dá só uma olhada que eu agora já vou acrescentar essa imagem, tudo bem? Então, veja que ficou 27 mais 4, 31 anos, 32 mais 4, 36, somando 31 mais 36, 67 anos. Qual é a resposta? A pergunta é, e daqui a 4 anos? A resposta, a soma das idades daqui a 4 anos será de 67 anos. Muito bem. Certo até aí, da letra E? Agora sim podemos ir para a letra F. Na letra F, como eu estava dizendo, não precisa de cálculo, precisa só explicar como você pensou para poder calcular do seu jeito. Então tem assim, pense a respeito do raciocínio que fez no item anterior, na letra E. E explique como se faz para calcular a soma das idades de duas pessoas daqui a alguns anos. Então, só você dizer que pegou a idade dela, mais a quantidade de ano acrescentada, somou e depois fez a mesma coisa com a outra pessoa. Pegou os dois resultados e chegou numa quantidade final. Isso aí eu quero ver como ficou a sua resposta hoje na nossa aula ao vivo, na aula do Zoom, tá bom? Mas na letra F, aqui ó, também tem um pontinho verde, pra gente fazer um cálculo, vamos ver? Letra E, letra F. Tem 3 garotas aí também, que é a Michele. Ela tem quantos anos, a Michele? 6 anos. Depois da Michele, tem a Alana. Quantos anos? 9. E a Lélia, tem quantos anos? 14 anos. Ela já tá aí ficando uma mocinha, né? Uma de 6, uma de 9 e uma de 14 anos. Quantos anos elas terão juntas? Ou seja, vai ter que juntar a idade das 3 daqui a 5 anos. Olha aí esse cálculo nessa imagem aí. E vamos compreender como foi feito esse cálculo. Olha só. Então, a primeira informação que eu fiz foi organizar o que eu já tenho. Olha o que eu coloquei com a cor vermelha, ó. Hoje elas têm, uma tem 6 anos, mais a outra tem 9 anos, mais a outra 14 anos. Então, ficou 6 mais 9 mais 14. Se você fizer a soma disso, vai dar, juntando as 3, a idade das 3 dá um total de 29 anos. Facinho até aí. Já consegui a resposta? Não, porque eu tenho que acrescentar agora 5 anos para cada uma. Então, ao invés de fazer um por um jeito muito fácil é usar a multiplicação, ó. 3, que são as 3 meninas. Por que esse 3 vezes 5 aí? Esse 3 aí é a Alana, é a Michele e a Leila. É Leila ou é Leila? É a Leila. Então, são 3 meninas vezes 5 anos que a gente vai ter que fazer. 3 vezes 5. 5 mais 5 mais 5. 15. Então, eu fiquei com 29 anos e vou acrescentar agora mais 15 anos, porque eu calculei aí os 5 anos a mais para cada uma delas. Qual é o último cálculo que eu tenho que fazer agora? Isso aí! Vou juntar os 29 mais 15
somando vai dar 44 anos. Qual foi a pergunta? Quantos anos elas terão juntas daqui a 5 anos? Olha aí a resposta. A soma das idades daqui a 5 anos será de 44 anos. Tranquilo, certo? Muito bem, vamos agora para a página 21. Na página 21, nós temos o exercício 4. Olha aí a imagem dele. Como tá apagadinho, não dá para ler a pergunta, eu vou ler aqui no meu livro e você lê também no seu aí. Tem um número aí que alguém errou a posição de um número. Olha só. Ao digitar o número 94.783 em uma calculadora, digitei o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7. O que aconteceu aí? Alguém trocou a posição do número 7 do número 8. Então, o que eu tenho que fazer na letra A? Qual foi o número que eu digitei, já que eu troquei? Então, era 94.783, ficou 94.873. O que foi que eu mudei aí? Onde foi que a pessoa errou na hora de digitar? O 8 no lugar do 7 e o 7 no lugar do 8. Ou seja, confundir e trocar o lugar da dezena para a centena e o da centena foi para a dezena. Então, qual o número que foi formado nessa digitação errada? Veja aí que eu fiz também com a cor vermelha, para destacar para você. Então, ficou 94.873. Olha bem no começo da pergunta número 4. Era 94.783, ficou 873. Tudo bem até aí. Letra B. A letra B também não é difícil. Ela só vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil de fazer. Vamos ler. Letra B. Você consegue calcular a diferença entre esses números sem fazer a subtração? Veja, diferença, quando a gente fala em diferença, a gente já sabe que não é somar. A gente já lembra que é diminuir, subtrair, a continha de menos, não é isso? Mas agora a gente quer que você observe essas diferenças sem ter que fazer cálculo operacional. Não precisa fazer um cálculo agora de subtração. Vamos fazer uma análise diferente, certo? Converse com seus colegas, nesse caso você vai conversar comigo agora. Dá uma olhada aí na imagem, como foi que a gente observou essa diferença aí de números. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar bem, a gente tem que observar. Qual foi a minha primeira observação? Você consegue ler aí? Eu escrevi com a caneta azul. A primeira observação foi: as dezenas de milhar e as unidades de milhar são iguais. Tanto no 94, nos dois números, quanto no 94 que eu mudei. Se você olhar o número da questão com o número da minha resposta do A, veja que 94.000 permaneceu 94.000. Então, coloquei aí. Primeira observação. As dezenas de milhar e as unidades de milhar são iguais. Permaneceram 94.000. Na minha segunda observação, voltei a olhar o primeiro número. Ficou assim, ó, 94.873 tem uma centena a mais do que 94.783. Veja que eu risquei o 8 com vermelho e o 7 com vermelho. Então, foi a centena que uma ficou uma centena maior e no outro a centena ficou menor. A maior ficou com 800 e a menor ficou com 700. Terceira observação que eu fiz agora. 94.873, olha aí a dezena do 7 que eu já risquei de vermelho aí. Ele tem... Repetiu, tem duas vezes, tem uma dezena a menos que 97.783. Então, ó, agora é onde que foi mudado? Na dezena. No primeiro foi o 7 e no outro foi o 8. Então, o primeiro número tem o 7, que é uma dezena menor, que o 8, que é a segunda dezena maior. Tudo bem? Minha penúltima observação ainda sobre esses dois números.
As unidades são iguais. Qual é a unidade aí? É o número 3. Não mudou, permaneceu igual. E a minha última observação sobre esses dois números. Assim, podemos dizer que a diferença entre os números 100 e 10, 100 da centena e 10 das dezenas, 100 menos 10 ficou igual a 90. Veja que eu não precisei fazer uma conta só de subtração. Eu fiz uma análise de detalhe por detalhe, ponto por ponto. Vimos os números iguais, vimos o que mudou, a centena mudou, ficou maior ou ficou menor, a dezena mudou, ficou maior ou ficou menor, e as unidades permaneceram iguais. E depois a gente viu que a mudança e a diferença, essa troca de número aí, mexendo na centena e na dezena, ficou um total de 100 menos 10, 90. Se você errou, volta o vídeo, assiste novamente essa parte e faz o seu correto. Se você acertou, ó, troféu joinha para você também. Ok, até aí? Vamos então para a letra C. A letra C tem um quadro bem grande no seu livro. Olha ela aí. Então, vamos entender como ficou cada passo? Então, nesse quadro, eu tenho quantas colunas? Conta comigo. Tem a que eu queria digitar, a primeira coluna. Na segunda, o que você digitou, alguém digitou errado. Na terceira, como foi que o número ficou digitado. E na última coluna, qual foi a diferença que causou com essa digitação errada. Então, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 colunas. O que era para digitar, o que foi digitado errado, qual foi o que eu digitei, como ficou o resultado e o que causou de diferença com essa troca de número trocado. Então, vamos ver. Primeiro, eu tenho assim. Na primeira linha, eu tenho 35.649. 5 no lugar de 6 e 6 no lugar de 5. Igual a gente fez no exercício anterior que eu mostrei para você. Qual foi o número que ficou digitado trocando o 5 e o 6? Então, de 35 mil ficou 36 mil, dos 600 ficou 549. Qual foi a diferença aí? 1.000 menos 100, 1.000 por quê? Por causa dos 5 mil, foi acrescentado 1.000 a mais, porque ficou 36 mil, menos 100 dos 500, que não era para ficar, era dos 600, né? Ficou 500. Então, 1.000 menos 100, qual foi o total? 900. Essa foi a diferença aí no erro por digitar só 2 números errados, causou uma diferença de 600 nesse número. Então, é muito importante a gente ter atenção na hora de escrever ou digitar o número. Na segunda linha, eu tenho 49.062. O que foi que a pessoa digitou errado aí? Ela trocou, né, o 6 no lugar do 9 e o 9 no lugar do 6. Então, de 49,62 ficou 46,92. Percebeu aí onde ficou trocado? Então, depois disso, qual foi a diferença? De 3.000 menos 30, a diferença foi de 2.970. Confere aí no seu quadro. Na terceira linha, 83.790. O 3 foi trocado no lugar do 8 e o 8 no lugar do 3. Então, ficou 38.750. 750 não mudou nada. O que mudou foi o 83, que passou para 38 mil. Então, fez uma diferença muito grande. Ficou 50 mil menos 5 mil, que deu igual a 45 mil. Na penúltima linha de cálculo, nós temos 12.347. O 4 foi trocado, digitado no lugar do 7 e o 7 no lugar do 4. Aí, a mudança onde foi? Na unidade, na dezena, né? Então, de 12.347 ficou 12.374. Inverteu aí o lugar da unidade foi para a dezena e a dezena foi para a unidade. Feito isso, então foi mudado o quê? 30 menos 3, porque é só dezena e unidade. 30 menos 3, qual foi a diferença que causou nessa confusão toda? 27 foi a diferença.
Por último, eu tenho, olha aí, 25.873. O que trocou de lugar? O 3 no lugar de 2 e o 2 no lugar do 3. Então, vamos mudar aí a unidade de milhar com a unidade simples. Então, ficou o 2 na unidade de milhar, perdão, o 2 na dezena de milhar para o 3, que é a unidade simples. Então, ficou assim. De 25.000 ficou 35.870, que era 3, ficou 72. Fazendo e descobrindo a diferença de 10.000 menos 1, nós ficamos com a diferença de 9.999, certo? Foi mais trabalhosa, mas a gente pôde treinar aí umas 5 vezes essa questão do algarismo do número no lugar errado. Então, por isso que quando tem continhas, a tia G sempre fala: atenção para a posição dos números. Unidade tem que ficar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar no lugar certo e a dezena de milhar no lugar certo, e se tiver centena de milhar, também no lugar certo. Porque se você troca de posição, vai mudar totalmente o número. E se você fizer um cálculo para pagar o salário do seu funcionário algum dia, você poderá errar e pagar menos do que ele precisa receber, ou você pode errar e pagar muito mais do que ele deveria receber. Alguém vai sair perdendo. Por isso que a gente tem que ter muita, atenção. Combinado? Muito bem, vamos para o último exercício de hoje, da página 21. Esse, gente, é muito facinho. Observa bem, ó. Vamos calcular o número que ficou escondido embaixo da nuvem. Use os quadrinhos abaixo para fazer as contas. Se for necessário, desenhe outros quadrinhos. O cálculo que a tia G fez, eu não precisei desenhar outros quadrinhos, porque esses 3 quadrinhos aqui já foi suficiente para eu chegar. Então, eu tenho aí 4 informações. Primeiro, que Mariana saiu do trabalho dela com um valor. Olha aqui a imagem. Eu circulei o valor que ela saiu. Ela estava na carteira, na bolsa dela, ela tinha R$ 28,90. Primeiro número que a gente já descobriu nesse probleminha. Depois diz que desses R$ 28,90 ela gastou a primeira quantia que ela gastou foi R$ 10,10 na padaria. Ela passou lá, comeu alguma coisa ou comprou alguma coisa e gastou. Ó, segundo número. Na verdade, ela tinha isso. Aí ela gastou. A primeira coisa que ela gastou foi essa de R$ 10,90. A segunda coisa que ela gastou foi um total de R$ 9,20. E onde que ela gastou? Na verdureira. Onde que eu sei disso? Porque eu tô lendo aqui na letra A. E foi para casa. Depois do almoço, ela deu uma quantia para o filho dela. Tá dizendo aí a quantia que ela deu para o filhote dela? Não tá dizendo. E ela deu para ele poder, deu para seu filho pagar o ônibus. E depois que ela fez tudo isso, ainda tem outro valor, que foi o que sobrou de tudo isso, de R$ 28,90, depois que ela foi na padaria, depois que ela passou na verdureira, depois que ela deu dinheiro para o filho dela, sobrou ainda, que é o terceiro valor aí, de R$ 5,50. Então, ela tinha R$ 28,90 e gastou tudo isso. Mas a gente precisa saber quanto foi que ela deu para o filho dela. Esse é o desafio. Então, preste atenção aqui, ó. Ela saiu do trabalho com R$ 28,90. Passou na padaria, passou na verdureira, gastou mais um tanto, né? Deu tanto para o filho dela e sobrou R$ 5,50 para ela. Agora, o que a gente não sabe é quanto que ela deu para o filho dela. Então, veja como foi que a tia G organizou aqui nesses 3 quadrinhos para descobrir. Primeira coisa que a gente fez, ó, reais. No lugar dos reais, eu coloquei R$ 28,00. Quantos centavos que ela tinha? 90. Então, veja, eu coloquei aí uma cor escura, ficou R$ 28,90. R$ 28,90 menos R$ 10,10, que foi o que ela gastou na padaria. Faça a subtração e veja quanto sobrou de R$ 28,90. Sobrou quanto? Sobrou R$ 18,80. Até aí,
eu já vi que o dinheiro da Mariana já diminuiu. Ela tinha R$ 28,90 e agora ficou só com R$ 18,80. Fui pro segundo quadrinho. O que que eu coloquei lá? O que sobrou dela depois da padaria. Então, eu coloquei escuro aí, uma cor escura. Então, ela ainda tinha R$ 18,80 e ela gastou na verdureira quanto? R$ 9,20. Então, R$ 18,80 menos R$ 9,20, você faz a continha de subtrair e viu que sobrou quanto agora? R$ 6,60. Agora, eu coloquei no último quadrinho. Quanto que ela ainda tinha? Ela ainda tinha R$ 9,60. Ela ficou com R$ 5,50. Se eu fizer a subtração aí, esse resultado vai ser para eu saber quanto que ela deu para o filho dela gastar no ônibus. Então, vamos lá. R$ 9,60 menos 5,60, você faz a continha de subtrair e vê que sobrou quanto? R$ 4,10. Então, R$ 4,10 foi o valor que ela deu para seu filho pegar o ônibus. Então, qual é a resposta? A pergunta foi, cadê? Depois do almoço, ela deu aí, tem uma nuvenzinha escondendo, um valor para seu filho pagar o ônibus e ficou com R$ 5,50. Qual é a resposta? Tá aqui no finalzinho. Mariana deu R$ 4,10 para seu filho. Facinho, certo? Até daqui a pouco, na nossa live, faremos correção também de exercício no LDA. E se tiver alguma dúvida do que eu expliquei aqui, a gente também conversa e tira essa dúvida, tá bom? Beijo no seu coração e até daqui a pouco.